Esse aqui ele fez. Olá, pessoal. Bom dia quem está em casa e bom dia quem está aqui presencialmente na sala. A gente vai finalizar o livro da terceira unidade hoje, a partir da página 65, e vai falar um pouco sobre a questão de tensões nas fronteiras entre os países da América Latina, tá? Esse assunto é um assunto final para vocês perceberem que não é apenas os problemas sociais e econômicos que afetam aí esses países, tá? Existem outros problemas que acontecem internamente dentro desses países que acabam, de alguma forma, rompendo as fronteiras territoriais desses países, tá? Acabam ultrapassando os limites desses países. E aí a gente vai ter dois problemas centrais que geram aí períodos e situações de tensões nas fronteiras desses países da América Latina, tá? Um desses problemas que geram as tensões é justamente a questão do narcotráfico, tá? Que, por definição, nada mais é do que a comercialização de substâncias ilícitas, tá? E, consequentemente, se a gente está falando de a comercialização de alguma substância ilícita, a gente já entende que é um comércio ilegal, que é uma atividade ilegal que é realizada e que, claro, precisa ser combatida, tá? Agora, o porquê que esses problemas, eles afetam esses países da América Latina, tá? Um dos grandes problemas enfrentados pelos países é justamente o controle das fronteiras, tá? Como a gente está falando de países, em sua maioria, subdesenvolvidos e que não possuem uma economia forte, a gente já entende que outras áreas importantes do país, elas não recebem os investimentos necessários, como, por exemplo, as forças armadas dos países. E claro que isso, de certa forma, enfraquece a possibilidade de fiscalização e controle das atividades que acabam sendo realizadas nas fronteiras desses países. E é justamente nessas áreas de fronteiras onde a gente tem pontos que não são cobertos do ponto de vista de controle e de monitoramento e acabam servindo de porta de entrada e de saída para esse comércio do tráfico de drogas, tá? Seguindo aí, na página 65, mudem aí, tá? E aí, 66, desculpa. Seguindo aí na página 66, a gente tem um mapa que mostra aí as principais rotas desse tipo de comércio, tá? Mas um outro ponto de destaque aí muito importante é o seguinte. Deixa eu só compartilhar o livro aqui com vocês, que eu não compartilhei, tá? Aguardem aí o pessoal que está em casa. Nove. Pronto. E eu vou novamente fazendo a correção com vocês, tá? Também. Então... Você é um caso promocional? Só um momento, professor, eu já volto para a gente continuar.
escola, volta para outra casa. Eu nem vi. Ah, outra coisa, o trabalho da primeira nota de vocês já está pronto, tá? Oi? O senhor vai fazer o senhor vai mandar? Eu vou ter que ver aqui na escola como é que a gente vai fazer, porque quem está aqui vai poder imprimir, já leva. Oi? Não entendi. O senhor vai entregar hoje, no caso? Ou então, eles mandaram no PDF. Eu vou separar. Pode ser. Oi? Vai mandar. Pronto, eu posso mandar para quem. No caso, é para o grupo, tá? Para mim, Pronto, então. E vocês que estão aqui, eu posso ver na escola para imprimir, vocês já levam o impresso para fazer. Vamos lá, seguindo aí, ó. Eu vou pro presencial pegar. Aí... 5 perguntas. Não, deixa eu lembrar aqui o que é o trabalho de vocês. Não é pergunta, não. É mais ou menos... Ah, lembrei. Vocês só vão precisar... Ó, presta atenção, só para eu passar algumas orientações do trabalho antes da gente voltar para a aula. Vocês vão receber uma folha e tem um site nele indicado para vocês acessarem. Quando vocês acessarem o site, vai ter do lado direito, do lado esquerdo, uma pirâmide etária da América Latina, aquela pirâmide que vocês conhecem. Do lado direito, na mesma coisa, vai ter uma linha do tempo, que vai de 1950 até 2100. E aí, toda vez que vocês clicam, por exemplo, 1950, aí vocês clicam em 1960, a pirâmide muda automaticamente, o formato dela. E aí, vocês só vão olhar isso e responder 3 perguntas. Oi? Oi? Nossa! Não, mas também Pronto, aí o trabalho de vocês é isso, tá? Tem 3 perguntas. 3 ou 4 perguntas, não lembro. Mas são todas abertas, tá? Mas no caso, a gente vai fazer o quê? A gente vai ver as pirâmides pelo site e vai responder pelo... Na verdade, exatamente. Tem uma pergunta, o pessoal está perguntando aqui, presta atenção. Vai ter algumas perguntas relacionadas a esse período, que vai de 50 até 2100, que é uma projeção, obviamente. E aí vocês precisam responder. Aí, por exemplo, se estiver perguntando qual o quantitativo populacional de homens na América Latina entre o período de 1970 a 2010. Aí vocês vão olhar ano por ano, verificar como foi o comportamento da pirâmide para essa população e escrever. Explicando se aumentou, diminuiu, esse tipo de coisa. É interpretar a pirâmide, tá? Então vamos lá, seguindo aí na página 66, a gente precisa, quando fala nessa questão de problemas sociais, e claro, esse problema ligado à questão do narcotráfico, a gente precisa destacar então o papel das organizações. Narcotráfico, o que é? É a comercialização de substâncias ilícitas. E por ser ilícita, a gente já entende que é uma atividade ilegal. E aí a gente precisa destacar o papel das instituições internacionais, como, por exemplo, a Organização dos Estados Americanos, tá? E essas organizações, essas instituições internacionais, dentro do combate dessas atividades ligadas ao tráfico de drogas, elas vão atuar de 2 formas, basicamente, tá? A primeira forma que geralmente elas atuam é justamente na luta contra as drogas, que possuem diversos projetos voltados para a redução, ou seja, a diminuição da quantidade dessas substâncias circulando, mas também elas estão aí desenvolvendo atividades ligadas à redução também do consumo, tá? Então, não basta apenas atuar fazendo algumas intervenções impedindo que essas substâncias circulem, mas também é necessário dar apoio, dar suporte para que as pessoas que por algum motivo tenham a dependência dessas substâncias possam aí se recuperar desse problema, tá? Como surgiu? Depende.
Ó, então quem está em casa, quem está aqui na sala, vamos trabalhar esse mapa que apareceu aí na tela para vocês, tá? Observem ele aí, por favor. O título do mapa diz o seguinte, ó, fluxo do narcotráfico na América Latina. E aí, essas setas na cor azul, ela mostra justamente a rota de um tipo de droga, que no caso é a cocaína, tá? Observem que a ponta da seta, ó, a ponta da seta indica o local de destino, tá? O início da seta é o local de saída e a ponta da seta é o local de destino. Então, vamos lá. As setas em azul, elas mostram aí o tráfico de maconha. Oi? É verde? Ah, é verde. É azul a seta? É verde? Então vamos lá. Olha, setas azuis ou verdes, principalmente aí destacado na parte da América Central, tá? Como vocês estão vendo ali, tá? Essas áreas em verde, elas se destacam pela produção de maconha, e essas áreas em rosa são áreas de alguns países que se destacam pela produção de cocaína, tá? E aí a gente tem também outras atividades ligadas ao tráfico de drogas, ao narcotráfico, que é justamente a lavagem de dinheiro, tá? Então, seguindo aí, vamos lá. Então, dentro dessas atividades ligadas ao narcotráfico, a gente pode dividir aí algumas etapas, tá? Só com base na interpretação dos dados desse mapa. Então, na parte de as etapas que passam por esse processo, a gente vai ter a produção da droga, a gente vai ter o refinamento, ou seja, que é o tratamento, transformando aquilo em algo para o consumo direto. A circulação, como vocês observaram aí no mapa, saindo de alguns países, sobretudo da América do Sul, em direção a países da América do Norte e países da Europa. E, por fim, a lavagem de dinheiro, tá? E aí eu pergunto a vocês, de acordo com a análise que vocês fizeram desse mapa, o transporte dessas drogas, ele é feito por quais vias? Lembrem que eu já havia comentado com vocês que isso é um problema que ocorre nas fronteiras. Como vocês estão observando, o destino dessas drogas geralmente são países na parte da América Central, América do Norte e Europa. Então, de que forma vocês acham que esse transporte ele ocorre? Marítimo, exato. Se eu estou falando de áreas de fronteiras, ele corre também por via? Por rodovias, via terrestre, exatamente. Oi? E a última, se a gente for pensar, vocês falaram marítima, rodoviário e aéreo. Perfeito. Falou? Queria falar. Desculpa. Vamos lá. Não, já que ele fez uma coisa bem feita, eles não precisavam fazer. Não, mas mesmo, o que é que acontece? Por se tratar de uma atividade ilícita, há um intenso, principalmente em alguns países, que são focos ou de recebimento ou pontos de saída para outros países, para outros continentes, há um trabalho de fiscalização muito mais sério que busca realmente impedir que essa droga saia do país, ou que até mesmo circule dentro do país, tá? Mas é claro que, como a gente sabe que o volume é tão grande, nem sempre pode ter esse controle, né? E aí algumas acabam passando, né? Bom, então vamos lá. Com relação ao destino, o que acontece? O destino de muitos dos países que recebem essa droga, eles são considerados, são ditos aí como paraísos fiscais. Em outras palavras, o que vem a ser esses paraísos fiscais é que a gente sabe que esse mercado do narcotráfico, ele movimenta muito dinheiro. E esse dinheiro, ele precisa de se tornar legal, para que passe despercebido dentro das autoridades do país. Então, é interessante que esse dinheiro, ele acaba circulando nesses países conhecidos como paraísos fiscais, por quê? São países que não têm o interesse, os bancos, em sua maioria, eles não têm interesse de saber a origem do dinheiro. Eles simplesmente recebem o dinheiro, dependendo da fonte de onde veio, e esse dinheiro que
é de uma atividade ilegal, é um dinheiro ilegal, ele passa a ficar legalizado. É a preço da classe de troco, né? Aí tá sendo que, tipo, o cara me deu, aí eu subi pra ver a comida, tinha umas 4 reais lá. Aí eu peguei ele falando que ele deu no dinheiro passando. Seguindo o pessoal que está em casa. Professor, Oi? o senhor já fez o primeiro? Não, a gente vai responder as questões já já, tá? Beleza. Ó, a gente vai responder essas questões que estão na página 67, e aí depois a gente segue com outro problema bastante comum e que gera conflitos nas fronteiras, tensões nas fronteiras dos países da América Latina, que é justamente a questão dos fluxos migratórios, tá? Fechamos então essa parte do narcotráfico, tá? E a gente vai responder essas questões. Comecem aí, por favor. Pessoal que está em casa, eu vou compartilhar um livro com outro livro com vocês, tá? Mas aí já comecem a responder. Aguardem aí. Ó, quem respondeu aqui, acredito que foi Aquiles que respondeu, transporte marítimo tá ok, tá? Olhei aqui agora no chat. Aí o senhor vai transmitir o do aluno agora, professor? Vou transmitir o livro do professor, mas por enquanto comecem a responder aí. Daqui a pouco eu transmito com vocês, tá? Beleza.
Ei, professor. Uhum. Oi, Rafael. O comércio aéreo, O comércio não, o transporte. o transporte, Isso. O dela é de comunicação. E o meu é a outra. o professor saiu. Mano, cadê o cara, tio? Sequestraram ele no meio da aula e acabou. Vamos lá, pessoal, seguindo aí, o livro vai aparecer para vocês. Quem está aqui, preste atenção para a gente responder, tá certo? Tá, será devagar. Vamos lá. A primeira questão aí, ela fala o seguinte, ó. A partir da observação do mapa, explica a dinâmica do narcotráfico na América Latina, tá? Então, ou seja, coloquem aí, em alguns países, em países específicos, em países específicos, coloquem aí. São produzidas e refinadas em países específicos, são produzidas e refinadas são produzidas e refinadas drogas ilícitas. São produzidas e refinadas drogas ilícitas. Não, ponto, isso. Não, ponto não, desculpa. O ponto é depois, é daqui a pouco. Vamos lá. São refinadas drogas ilícitas. Como a cocaína e a maconha. Ponto. Ela pode ser, ela tem algumas propriedades utilizadas para esses fins medicinais. Como a cocaína e a maconha, ponto. Isso aí é a característica, tem mais, tá? Isso é a característica que alguns países têm de produzir e de refinar essas drogas, preparando elas para o consumo, tá? Sim. Em alguns países, sim. Vamos colocar, ó. Essas drogas são transportadas. Essas drogas são transportadas. Essas drogas são transportadas para vários países. Para vários países. Por rotas terrestres e marinhas. Ponto. Peraí, transportadas para vários países. Isso, por rotas terrestres e marinhas. Ponto. Tem mais, tá? Peraí. Marinhas. Ponto. Depois
Depois, o dinheiro obtido. Depois, o dinheiro obtido de maneira ilegal. Depois, o dinheiro obtido de maneira ilegal é transferido para centros Fala sobre os caras. de lavagem de dinheiro. Ponto. Depois, o dinheiro obtido de maneira ilegal é transferido para centros de lavagem de dinheiro. Segundo, com base na análise do fluxo do narcotráfico, você conseguiria apontar quais dificuldades a organização OEA pode enfrentar no combate a esse problema? Coloquem aí. Existem muitos países. A pergunta, em outras palavras, ela quer saber por que as instituições internacionais elas têm dificuldades em impor ou efetivar as ações de combate ao narcotráfico, tá? E um dos problemas é justamente porque, em muitos dos países, é uma dinâmica muito complexa. Existem muitos países e uma dinâmica muito complexa. Existem muitos países e uma dinâmica muito complexa. Na produção, vírgula, muito complexa. Na produção, vírgula. Comercialização. Existem muitos países e uma dinâmica muito complexa na produção, vírgula, comercialização e circulação de drogas ilícitas, vírgula. E comercialização de drogas ilícitas. Isso. O que torna difícil manter o controle da atividade e dos fluxos nas fronteiras. Então, é uma grande dificuldade que as instituições internacionais ela têm em combater a questão do narcotráfico nas fronteiras, tá? Justamente por esses motivos. Com qual país? Onde é? Com qual país? Onde termina. Olha o mapa da página 67. 66, na verdade. Pronto, aí você consegue ver. Observe o território brasileiro destacado aí no mapa e vejam todos os outros aí que fazem fronteira com ele. Vamos lá. O controle das fronteiras no Brasil ainda é muito... Ainda na 67. Não, peraí. Isso, a questão 3. A gente vai agora. Não, eu tô dizendo. Como é o valor da atividade? O controle da atividade e dos fluxos nas fronteiras. Não, mas aí não é fluxo migratório, não.
O senhor tá em qual questão? É fluxo de tráfico de drogas, isso. O senhor tem qual questão, professor? Eu terminei a segunda, agora a gente vai para a terceira, tá? Uhum. Ó, o controle das fronteiras no Brasil é ainda mais complexo em relação aos demais países latino-americanos. Você saberia explicar o porquê disso, de acordo com o mapa? Luana, quem vai responder é a Luana. Porque justamente a pergunta que você me fez é a resposta disso aqui. Por que no Brasil o controle de fronteiras ele é mais difícil do que nos outros países? Por falta de investimento nas Forças Armadas e Perfeito. Mas aí você só vai colocar porque o país ele tem uma área territorial, uma área de fronteira muito extensa, muito grande, tá? Então coloquem aí como resposta, tá? Devido à sua extensão territorial, devido à sua extensão territorial, depois de só uma. Depois de territorial, coloquem vírgula, tá? O Brasil faz fronteira devido à sua extensão territorial, vírgula, o Brasil faz fronteira com 10 países, ponto. Com 10 países. Ponto, isso. É justamente sua extensa fronteira, tá? Ponto. Aí depois, é justamente sua extensa fronteira sua extensa fronteira que dificulta o controle dos fluxos de pessoas e mercadorias. Ponto. Fluxos de pessoas e mercadorias. Ok? O senhor tem quantas aulas, professor? 2. Deixa eu abraço. Só um momento, tá, pessoal? Só um momento, tá, pessoal? Que eu preciso dar um aviso aqui no chat pro pessoal, tá? Ó, quem tá em casa, eu mandei uma mensagem para vocês aí no chat, tá? Peço que todos prestem atenção. Espero não precisar falar isso novamente.
Vamos lá. Seguindo aí na questão número 4, para a gente finalizar e seguir com o assunto. No mapa, podemos observar que a lavagem de dinheiro ocorre em alguns países específicos. Quais são eles? Você consegue imaginar por que esse processo é realizado justamente nesses países? Então, se a gente observar aqui no mapa, alguns países vão se destacar justamente por essa... Tem o quê? No mapa, não é? Não, eu tô perguntando. Então, vamos lá. Dentre esses países destacados aí no mapa... Oi? Cidade. Sabia. Cidade da onde? Estado, não? Se eu falo cidade? Não, cidade. Cidade de estado. Cidade da onde? Estados Unidos. Cadê? Vamos lá. E vamos lá, pessoal. Vamos lá. Coloquem aí como destaque desses países que são conhecidos como paraísos fiscais. Como, por exemplo, Bahamas, aí vocês vão colocando vírgula, tá? Porque tem outros países. Panamá, Ilhas Virgens, não. Bahamas, Panamá, Ilhas Virgens e Uruguai. Coloquem esses 4. Ilhas Virgens e Uruguai. Aí depois vocês coloquem ponto e do lado coloquem. Esses países são considerados paraísos financeiros. São considerados um outro problema bastante comum e que impacta a fronteira dos países na América Latina é justamente o intenso fluxo migratório que ocorre da população de um país para o outro. Como vocês viram, como alguns países têm uma grande extensão de fronteira, eles não têm condições de investir. Então, acabam não sendo possível controlar os fluxos, tanto de mercadorias quanto de pessoas, passando de um país para o outro, tá? E aí, com relação a essa questão dos fluxos migratórios, como a gente já tinha visto em aulas anteriores, a gente sabe que eles ocorrem, sobretudo, por conta de questões econômicas, não é isso? Da população migrando para uma outra região em busca de melhores qualidades de vida. Mas a gente sabe que existem outros fatores também que podem influenciar a questão das migrações, né? Que é justamente algum tipo de perseguição política ou religiosa, ou até mesmo por conta de algum desastre natural, tá? E claro também que em situações de guerras também podem ocorrer uma tendência a esses fluxos migratórios, tá? E claro que esses fluxos migratórios de forma desordenada e sem controle, eles podem também gerar algum tipo de tensão na fronteira desses países, tá? A data? Não defini data ainda não. Pronto. Ó, observem esse texto que aparece aí ao lado. Ó, pessoal, vamos lá.
Observem esse texto que aparece aí ao lado da imagem, tá? Ele diz o seguinte, ó. Ao lado da imagem. Isso. E o segundo? Depois. O melhor que é o seguinte, que alguns países tomam iniciativas mais juntas e radicais para controlar os fluxos migratórios, mais fronteiras e, em alguns casos, situações que vão assumir o caráter migratório. Então, isso aí está bem claro, né? Por conta que alguns países não têm a questão do controle de fronteiras, se o fluxo migratório ele ficar muito intenso, alguns países podem adotar algumas medidas violentas para minimizar esse fluxo. Pode seguir aí. Os países enfrentam uma série de problemas relacionados à fronteira, ao desemprego, à moradia e também ao preconceito. Valeu. Para isso, existem importantes organizações mundiais que oferecem ajuda humanitária e prestam assistência e suporte aos imigrantes e refugiados. Vamos lá. Em outras palavras, isso que a colega que está aqui na sala acabou de ler para vocês, quer dizer o seguinte: por mais que a gente entenda que os fluxos migratórios, eles ocorrem sobretudo por questões econômicas, da população saindo de um lugar para outro em busca de melhores condições de vida, não necessariamente, ao chegar nesse outro local, eles vão encontrar essas condições a qual eles estão buscando. Eles podem sofrer algum tipo de preconceito e, ainda assim, enfrentar problemas ligados à pobreza, à fome, à falta de renda e até mesmo ocupando moradias precárias. Eu não sei se é Isso acontece muito, né, professor? Sim, porque não é uma garantia de que você está migrando de um país e para o outro você vai encontrar melhores condições de vida. Ou, por exemplo, se você migra de um país para o outro em decorrência de algum conflito que está ocorrendo no seu país, como, por exemplo, uma guerra, não necessariamente, ao chegar no outro país, você vai encontrar um ambiente favorável para que você fique. E aí é que justamente entra o papel das instituições internacionais realizando a que a gente chama de ajudas humanitárias para essa população que migra para um outro país. Na página seguinte, a gente tem o exemplo aí de algumas instituições internacionais que trazem algum tipo de benefício, que ajudam, né, a população que migra de um país para o outro, né? Como, por exemplo, a organização... Professor. Vamos responder depois. Se a região refugiada, Isso. parece que ele estava lá, e parece que ia voltar, outra pessoa de volta. Foi por quê? Entendi a pergunta. Vamos lá. Ó, a Organização das Nações Unidas é um exemplo e a FAO, tá? A volta? FAO. Ok. É uma organização, um órgão ligado à ONU, responsável aí por algumas questões ligadas à alimentação mundial, tá? FAO. FAO. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, tá? FAO. Não. Depois a gente vai fazer as questões, tá? Será que vai do norte da Coreia do Sul? É uma situação muito triste. Acho que é do norte. É do norte. É do norte, né? Tão triste, eu chorei os vídeos lá. O pessoal tem parte. Vamos lá. Aí observem aí o destaque, essas duas manchetes de jornal que aparecem aí para vocês, tá? Ó, ONU lança site para ajudar refugiados a encontrar emprego no Brasil. E FAO, segurança alimentar essencial é a resposta global à crise de refugiados, tá? Então percebam que o papel dessas instituições, elas são muito importantes. Porém, a gente chega num pequeno problema, que é justamente que as ações que são desenvolvidas por esses órgãos, essas instituições internacionais... Oi? Vai. Mas 9 horas. Sim. Elas não são aí efetivamente... não conseguem realmente mudar essa realidade. Justamente porque, observem aí que as organizações, assim como as demais associações de ajuda humanitária, são de grande importância para prestarem assistência e suporte aos imigrantes e povos refugiados. Porém,
suas ações ainda não resolvem problemas sociais que possuem raízes mais profundas, pautadas, por exemplo, na má distribuição de renda e na desigualdade social, além da falta de políticas que proponham o debate e combate entre drogas, no caso do narcotráfico. O que acontece? Por mais que essa população ela migre de um país para o outro e encontre condições de vida ainda assim precárias, o problema é que, dentro daquele país onde aquela população migra, já existem problemas sociais muito mais profundos do que só a questão da migração, como, por exemplo, pobreza, má distribuição de renda, a questão da violência, tráfico de drogas. Então, consequentemente, o refugiado, quando chega nesse país, ele não encontra um ambiente favorável. E aí, as instituições vão dar algum tipo de apoio com relação à alimentação, geração de emprego, acesso a alguma capacitação profissional, mas só isso não é suficiente para resolver o problema, tendo em vista que dentro do país onde ele se encontra, já há uma série de outros problemas de ordem social. Era só para você, se você não responder todas as questões, depois eu explico. Pode ser. E seria mais rápido. Vamos lá. E aí a gente vai voltar agora para as questões. Depois a gente vai para a última etapa. Que no caso é a resposta 2 da página 68. Quem está em casa, observe aí. Para quem está aqui, coloque aí, né? Migrações ilegal de um país para o outro. Migrações ilegal de um país para o outro. Ilegal. Porque a pergunta diz o seguinte, ó. Além da tentativa de controle territorial no que se refere ao narcotráfico, quais problemas relacionados às fronteiras os países sul-americanos enfrentam, tá? Oi? Só migração ilegal e um país para o outro. Migração ilegal de um país para o outro. Só isso. Migração ilegal de um país para o outro. Vamos lá. Na página 69. A questão número 4, ela diz o seguinte: já estudamos anteriormente sobre a organização que trata de assuntos internacionais. Aponte quais delas podem lidar com essa situação. Então, coloquem aí, ONU. Precisa colocar. Não. Coloquem só a sigla, tá? ONU. Som. Isso, só ONU. Organização Nacional Das Nações Unidas. Vamos lá. Organização das Nações Unidas. Vamos lá. Quinto, reflita e discuta com seus colegas sobre as ações realizadas por essas organizações e por que as práticas não são suficientes para resolver problemas fronteiriços. Registre a conclusão nas linhas a seguir. As ações são insuficientes. As ações são insuficientes. As ações não são suficientes, pois os problemas têm raízes do início, tá? As ações não são suficientes, pois os problemas têm raízes sociais profundas, como, por exemplo, a má distribuição de renda. Sociais. Profundas. Raízes o quê? Raízes sociais profundas. Raízes sociais profundas. Como, por exemplo, a má distribuição de renda. Posso seguir? Não.
que, né? Vamos lá. Na página seguinte, a gente começa falando um pouco sobre a questão dos movimentos sociais brasileiros no contexto da América Latina. Como a gente viu, os países latino-americanos, eles enfrentam diferentes problemas, tá? Como a gente viu agora, a questão do fluxo migratório, a questão do tráfico de droga e toda aquela questão dos problemas sociais, né? Moradias precárias, falta de acesso a serviços básicos, má distribuição de renda, entre outros que nós vimos. E aí que surge, então, o papel dos movimentos sociais, tá? Que se aproximam, então, mais dessas questões e da população que é mais afetada por esses problemas, na luta, reivindicando aí melhores condições de vida para a população em geral, tá? E aí a primeira questão, ela diz o seguinte, ó. Os movimentos sociais são ações coletivas de caráter social, político e cultural que permitem à população expressar seus interesses e demandas, ou seja, é uma forma de pressionar o governo para que determinada necessidade da população ela seja atendida. A primeira questão ela é uma resposta pessoal, aí ela fala o seguinte, ó, nesse sentido, qual a importância dos movimentos sociais como forma de expressar as injustiças? Como você vê essa questão? E aí vocês podem responder depois, mas de modo geral, os movimentos sociais, eles acabam sendo responsáveis por expor para uma parcela maior da população, ou até mesmo para quem governa um determinado país, quais são aqueles problemas que, as injustiças sociais que são cometidas dentro de um determinado país, dentro de uma determinada cidade. Na sequência, vamos lá, a página 71, a gente tem a questão número 2, ela diz o seguinte, ó, com base nos seus conhecimentos, cite um exemplo de movimento social que ocorreu em seu país, tá? Então, vocês podem colocar aí manifestações sociais, como a dos indígenas, manifestações sociais, como a dos indígenas, por demarcação de terras. Vírgula. Manifestações, depois de terras, vírgula, aí depois manifestações em prol de moradia. Ponto. Então, ou seja, os movimentos sociais, eles vão organizar manifestações por diferentes motivos, mas todos eles sempre alinhados com alguma reivindicação de melhores condições de vida para a população, ou, é claro, alguma insatisfação com a questão da administração política do país, tá? Se ele continuar assim, acaba. Vamos seguindo. Terceira, na 71, ela diz o seguinte, oi? É porque esse assunto aqui próxima. Ao comparar os movimentos sociais do Brasil com os outros países latino-americanos, podemos dizer que eles são semelhantes? Sim ou não? De modo geral, a gente pode dizer que sim. Coloquem aí sim, vírgula. Porque as características sociais dos países da América Latina são bastante semelhantes. Então, a população, mesmo de um país para o outro, ela vai encontrar as mesmas dificuldades. E aí sim, né,
pois os países latino-americanos têm em comum sim, vírgula, pois os países latino-americanos têm em comum problemas como desemprego, moradias precárias, tudo bem, moradias precárias, distribuição desigual de renda, distribuição desigual de terras, tá? E injustiça social. Desigual de terras, e injustiça social. Social. Bem, pessoal, e para a gente finalizar, um ponto que a gente precisa entender, então, sobre essa questão dos movimentos sociais, em qualquer país, mas aí trazendo para, como, por exemplo, o caso do Brasil, é que quando a gente pensa que a parte da população ela vive numa área urbana e parte da população vive num ambiente rural, a gente precisa entender que as demandas desse grupo populacional, elas são o quê? Iguais ou diferentes? Diferentes. Porque as características de como essa população está distribuída no espaço, as necessidades, as demandas, elas acabam sendo consequentemente diferentes. Então, aí que os movimentos sociais ligados mais à área urbana, eles vão enfrentar problemas, no caso aí, de questão de moradia, questão de favela, a questão da falta de acesso à saúde, falta de acesso à educação, saneamento básico, a questão da violência. Então, os protestos, as manifestações de movimentos sociais dentro das cidades, eles vão estar muito mais relacionados a essas questões do que a má distribuição de terra, que é o que a gente, então, encontra dentro do campo, tá? Que a luta no campo, as manifestações que são realizadas no caso, como vocês observam aí, pelo movimento dos trabalhadores sem terra, é justamente por melhores condições e uma melhor distribuição de terras dentro do espaço rural. O que a gente conhece, vocês já sabem, conhecido aí como reforma agrária, tá? Ou seja, é a luta por direito de famílias que residem no campo, por ter o direito a uma propriedade de terra onde possam produzir e desenvolver as suas atividades. E, claro, essas atividades são ligadas à terra, como, por exemplo, a agricultura, tá? E já o movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST, já é uma sigla diferente, tá? Ele busca justamente aí entender as demandas da população urbana, tá? Como foco aí no acesso a moradias dignas, ocupando, então, loteamentos e prédios, como uma forma de forçar negociações com o governo. O que acontece? Se vocês já andaram pelo centro da cidade, região metropolitana, é possível que vocês já tenham observado algum prédio que foi abandonado, e ele estava abandonado, geralmente um prédio público, e esse prédio estava ocupado por moradores, não é isso? Não só lá. Oi? Não só lá, mas em outros lugares isso acontece. E por que isso... Oi? Pronto. E por que isso acontece? Porque isso é uma forma de pressionar o governo para que aquela população ela seja atendida com o direito à moradia, receber uma casa, por exemplo. Tá? Então a gente finaliza agora e vocês fazem as atividades aí da página 74 e 75, tá? E a página 73, professor?
Ó, como eu disse a vocês, tá? Para quem está em casa, eu posso deixar aqui na tela e vocês vão fazendo aí, tá? E para quem está aqui na sala, podem começar pela 74 e finalizamos o livro. Próxima aula, livro 4. Ai, meu Deus. Vai fazer agora não, né? Isso, vai fazer agora. Se até as que a gente criou, A aula do senhor acaba que hora? Sabe que eu não sei. Eu acho que é 9h20. 9h20. É 9h30. É 9h20, não? Não, 9h30. Não são 40 minutos de aula? É 9h20, eu acho. Pergunta aí para o povo da sala. 9h30? É, acaba de 9h30. Você não termina. Desce, professor. Oi, Rafael. Desce a tela, professor, para ver abaixo. Tá. Vou pelo menos tirar um print e Pronto, conseguiu ver? Aí? Peraí. Não, vou fazer muito É, só tem mais um vídeo. Tem mais um. É, lá embaixo. E Eu quase que não fazia. Isso é 36? Oi? Aí vai ficar para casa o restante. Não, não vai ficar para casa o restante. Vocês vão continuar fazendo agora. Quem não terminar agora durante a aula, faz depois de casa. Ó, só um momento que eu vou ajudar o pessoal aqui na sala, tá, pessoal? Eu já volto aqui com vocês. Eu vou deixar a tela aí passando. Beleza. Beleza, professor. Tem que pedir pro professor encerrar a gravação, né? Professor, encerrar a Oi. gravação. Oi? Encerrar a gravação para. Não, eu vou continuar passando aí para vocês, tá? Ele tem mais seguidores que eu. No Instagram pessoal dele, ele tem mais seguidores que eu.
Ó, o pessoal que está em casa, como a gente tá, eu estou colocando direto a correção para vocês, eu vou encerrar a gravação agora, tá? E aí vocês... Ah, não, não posso nem encerrar a gravação, desculpa. Porque aí quem for ver a aula depois vai precisar da gravação aí da tela, tá? Peraí, deixa eu só fazer uma coisa. O senhor voltou a história de votação. Aí, Pessoal que está em casa, pessoal que está na sala, eu vou corrigindo alguns com vocês, tá? Ó, a segunda questão, marquem aí, a resposta correta é a letra D, tá? peraí, amanhã qual? Segunda questão é a letra D. A primeira pergunta, ela mostra o seguinte: a pobreza e exclusão persistem na América Latina e no Caribe, aponta um relatório. Então, aí a gente tem uma manchete no jornal falando sobre essas condições de vida nesses países, tá? E aí a pergunta diz o seguinte: além da pobreza e exclusão citadas na reportagem acima, mencione outros problemas que atingem os países latino-americanos. Então, além da pobreza e tal... Colocar dentro do quadrado da educação. Certo, mas aí esses problemas aí de ordem social, eles estão todos juntos. Lembrem dos dois que a gente falou agora há pouco na aula de hoje. Que foi o quê? Casas e... Não? Os dois problemas que ocorrem nas fronteiras que a gente falou na aula de hoje e que afetam esses países da América Latina. Pessoas, fluxo de pessoas e... Narcotráfico, perfeito. Coloquem aí. Peraí. Pessoas, fluxo de pessoas... Ah, qualquer... Fluxos migratórios de pessoas. Crises migratórias. Melhor, coloquem crises porque fica mais fácil de vocês entenderem. Crises migratórias. Vão colocando o que eu for citando aí para vocês, tá?
narcotráfico, que a gente falou hoje, distribuição desigual de terras, Eu não sei como é que se escreve. Peraí. e depois falta de emprego. Oi? Narcotráfico, distribuição desigual de terras, falta de emprego e moradia. Repete aí de novo. Vamos lá. Crises migratórias, narcotráfico, distribuição desigual de terras, falta de moradia e emprego. Vamos lá para o segundo. Peraí, desigual. O segundo mais. A terceira, isso. Ele está estudando. É dele. De Deus. De terras e falta de moradia e emprego. Eu sei desemprego, né? Pode ser também. Gente, esse negócio é muito top. Vamos lá. Observe a imagem ao lado e responda. Qual crítica presente nessa charge cita exemplos de situações em que esse direito é violado? Então, observem aí a charge, ela tem, a Constituição garante o direito à moradia. Então, qual direito está sendo violado aí? A moradia. Exatamente. Coloque aí. A charge faz uma crítica do direito à moradia. Podem colocar. A charge faz uma crítica do direito à moradia. E lembre que é a Constituição brasileira, tá? Vamos lá. Com base no que você estudou, extensões das fronteiras, marque verdadeiro ou falso, tá? Quem está em casa vai acompanhando aí a questão número 4, tá? Está aparecendo na tela. Na América Latina, os fluxos migratórios ilegais geram conflitos nas fronteiras? Verdadeiro. As fronteiras dos países latino-americanos são marcadas por guerras e conflitos armados por território? Falso. O déficit de moradias e o desemprego são as principais causas de tensões na fronteira? Não. É o que a principal causa de tensões nas fronteiras? Na. Narcotráfico e a crise migratória. Perfeito. Vamos lá. Um dos problemas mais graves presentes na fronteira da América Latina é o narcotráfico? Verdadeiro. Por último, o único país da América Latina que sofre com tensões em suas fronteiras é o Brasil. Verdadeiro? O único? Não. Falso. Questão número 5. A quinta pode pular, tá? As imagens ao lado relatam problemas presentes nas fronteiras dos países latino-americanos. Criam uma legenda, uma breve descrição. Então, apreensão de drogas no Peru e fronteira da Venezuela com a Colômbia, mostrando fluxos migratórios. Então, aí, na primeira, vocês coloquem que o narcotráfico é um problema que atinge todos os países da América Latina. O narcotráfico é um problema que atinge todos os países da América Latina. É o quê? O narcotráfico é um problema que atinge quase todos os países da América Latina. O narcotráfico é um problema que atinge quase todos os países da América Latina. Seguindo com o próximo. Tá vendo? Eu não falo, não entendi nada. Oi? Tá. Na segunda imagem, coloquem aí, os fluxos migratórios são uma das causas de tensões nas fronteiras. Os fluxos migratórios são uma das causas de tensões nas fronteiras. São uma das causas de tensões nas fronteiras.
Não coloquem aí, tá, como resposta, mas só complementando, só para vocês saberem, que aí a gente tem um papel, então, das organizações e instituições internacionais, como no caso da ONU, para tentar minimizar o conflito entre esses países envolvidos, tá? E a última é refugiados venezuelanos, né? Na última, vocês coloquem aí, muitos países mostram-se resistentes, muitos países mostram-se resistentes no acolhimento de povos refugiados. Muitos países mostram-se resistentes no acolhimento de povos refugiados. Refugiados. Ó, página 5, página 76, o 7, não é isso? Então, relaciona os movimentos aos seus respectivos objetivos. Ok. Ah, tá. Ó, a Paula vai tocar e tem que encerrar, tá? Ó, o sétimo, direito à moradia. Quem é que briga por moradia digna? 2, MTST. Não, isso, 2. Reforma agrária, MST. Demarcação de terras para povos tradicionais, 3. Luta pelo direito à terra e o fim do latifúndio, 2. Isso. Conservação de terras de povos tradicionais, 3. Embaixo do 8, coloquem aí, MST. Essa imagem aí, ó. Protesto dos movimentos dos trabalhadores, MST. Exato, mas só para deixar o destaque aí. MTST, tá na imagem de baixo. Peraí, calma aí, não, peraí, na primeira imagem. Na primeira imagem, MST. Na segunda, MTST. Essas imagens estão mostrando o protesto de cada um desses movimentos sociais, tá? E no terceiro, movimento, o que, pessoal? Indígena. Sobre os movimentos sociais, é correto afirmar que os movimentos sociais lutam pela mesma causa, tanto no campo quanto na cidade? Não. A população que participa de movimentos sociais faz reivindicações inerentes ao espaço onde vivem? Sim. Por último, resposta do nono, letra B. Por que esse negócio aqui não funciona? Professor, qual é a última imagem, professor? A outra imagem é movimentos indígenas, movimento indígena. Não, eu tô falando. Só se precisar anotar alguma informação a mais. Alguma observação sobre essas questões. O pessoal que está em casa, eu vou encerrar a gravação aqui com vocês, porque... Alguém assim, né? Isso, tá? Quem já pegou em casa... Ele disse que não era para fazer. Ameaça não, né? Ok? Então, pessoal, vou só encerrar a gravação, mas vou estar por aqui, tá? Tchau para vocês. Eu também. Ei!